tenho um assunto predileto para falar da metodologia Lego Serious Play, mas esse tema me agrada muito, muito mesmo. Não que outros também não me agradem, né? Mas esse tema me agrada bastante e eu penso que eu tenho uma facilidade bem grande para trabalhar com esse tema, né? Como reconstruir a confiança entre líderes e colaboradores? Como que nós podemos utilizar para a metodologia Lego Serious Play para resolver esse problema? Que a gente encontra muito nas empresas, não sei se você tem esse problema na sua empresa ou se já ouviu falar, né? Porque às vezes o líder, ele precisa tanto alcançar resultado, ele é tão pressionado e ele pressiona a equipe e às vezes se sente meio perdido ali, que não consegue desenvolver a equipe, eh, começa a se punir, eh, começa a se achar impostor por ser líder e não ter que estar naquele lugar, ou não querer estar naquele lugar, ou estar naquele lugar, mas falar assim: "Nossa, como que eu estou nesse lugar se eu não sou líder?". E aí ele acaba automaticamente arrumando um conflito com a equipe, né. Eh, então, lógico que nós trabalhamos com o líder, também tem como a gente trabalhar só com o líder com a metodologia Lego Serious Play, tem como a gente trabalhar só com a equipe com o Lego Serious Play ou com as pessoas individuais do time, da equipe ali, com o Lego Serious Play. Mas a gente consegue trabalhar com eles juntos ali, que é algo muito mais rápido, que realmente a gente vê o que cada um pensa, coloca ali todos os pontos onde é para ser colocado, e sem conflito, e sem mais conflito, né? Porque a metodologia é uma metodologia muito leve, muito rápida, muito divertida, descontraída, e aí nós conseguimos fazer com que isso seja resolvido, né? Essa resolução aí de conflitos entre líderes e as equipes, entre líder e equipe, né? Então, como que nós fazemos isso? A metodologia ela nos leva a desenvolver um estilo profissional de cada pessoa, independentemente se ela é líder ou se ela está fazendo parte da equipe. Então, a gente começa a desenvolver a identidade profissional dessa pessoa. É, Na verdade, a gente não começa a desenvolver, né? A gente vai quebrando o gelo e no português popular, na linguagem popular, nós vamos comendo pelas beiradas, né? Porque a metodologia dentro do método Lego Serious Play, que faz parte ali da metodologia, que são várias metodologias para chegar nas peças, né, nos tijolinhos, nos bricks, tem uma das metodologias que é a metodologia da espiral, que foi muito utilizada, é ainda até hoje utilizada a metodologia da espiral para a tecnologia. Então, a tecnologia foi a pioneira de usar o método espiral para a resolução de problemas, para a resolução de conflitos. Então, está dentro da metodologia Lego Serious Play também. Então, a gente começa pelas bordas a desenvolver aquele cenário, aquele profissional, aquele conflito, né, de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, sem precisar expor ninguém, ninguém é exposto, muito pelo contrário, as pessoas começam a ter insights, né, de autodesenvolvimento, as pessoas enxergam muito o lado de dentro, além do lado de fora. Então, elas mesmo começam, né, montar os modelos de mudança, né? E tendo uma visão externa disso. E ela vai encontrando as soluções que, assim, gente,
a maioria das soluções, quem não passa por processos de autodesenvolvimento profundo, estudos, né, psicológicos, terapêuticos, neurolinguísticos, eh, então, às vezes é difícil, né, a maioria das vezes é difícil encontrar soluções ali dentro, porque nós não mudamos ninguém, a gente muda a gente. E com a metodologia é rápido, não que a gente vai, mudar, né, virar a chave da noite para o dia, mas a gente vai encontrar os insights das facilidades, das simplicidades, das pequenas mudanças que nós precisamos fazer em relação a esses conflitos. Então, nós vamos ver que às vezes a gente está falando na língua popular, eh, achando pelo em ovo. Às vezes a gente está lá, a gente está, isso era um pelo em ovo, né? Estou encontrando aí pelo em ovo. E começa a fazer essas mudanças, esses movimentos em relação a eu estar em conflito ou com meu líder ou com minha equipe. E nós vamos aí trabalhando bastante com os blocos, com o passo a passo do modelo espiral, né, trabalhando aí pelas bordas, até chegar no centro, no cerne mesmo da questão, reconhecer, encontrar soluções e fazer o plano de ação. Então, o cenário da Lego, quando a gente está montando, ele fica vivo, ele fica focado, ele segue para o objetivo, né? Então, nós vamos ali com as ações, depois no final do jogo, a gente faz um jogo aí no mínimo de 4 horas. O recomendável é fazer um jogo de 8 horas. A gente faz 4 horas de manhã, depois a gente faz 4 horas no período da tarde. Mas tem empresas que não conseguem, né? Parar 8 horas, talvez é uma equipe grande, aquela equipe, né? Mas assim, o que a gente recomenda é se trabalhar 4 horas, para outro dia a gente também trabalhar mais 4 horas para que isso seja muito mais profundo, porque o tema de conflito de líderes com equipes é um tema assim bem abrangente e também é um tema que tem que ser tratado com carinho, que tem que ser tratado ali com delicadeza, porque ninguém está errado e talvez ninguém esteja certo, né? Sem julgar. Um dos princípios da Lego é não julgar. Eu sempre falo isso aqui para vocês. É a gente sempre estar em flow, né? Todo mundo indo para o mesmo caminho, na mesma velocidade, na mesma direção. Então, isso é um princípio assim, que o facilitador tem que prezar muito para que a equipe, né, faça aquilo fluir. Então, às vezes as pessoas ligam na Asas, aqui na Asas, e falam assim: ai, Cris, porque o líder ele não entende a equipe, porque a equipe está eu vejo que a equipe está se esforçando, mas o líder não está entendendo. Às vezes tem um ego natural, né? Todo mundo tem. A gente é parte movido por ego, né? E tem o ego bom e o ego ruim. Então, às vezes ele tem um ego muito forte, mas isso é do que ele acredita, do que ele valoriza, e isso faz parte da essência dele. Então, às vezes ele é excelente tecnicamente, mas ali com o comportamento humano, com o desenvolvimento da equipe, ele não consegue, e isso é uma trava que ele tem, né? E no Lego ele descobre isso, às vezes com uma pequena peça que ele coloca ali, porque isso é completamente estudado, né? Às vezes com uma pecinha que ele encontra ali, coloca, ele fala, nossa, eureka, né? Encontrei o que eu preciso fazer para sair dessa minha zona aí de autoridade, ou de ego, ou também de perdido, né? Como eu disse ali no começo, ou talvez de culpar, de estar culpando, é, me culpando, né? Autopiedade, né? Sei lá. Então ele consegue com uma pecinha pequena ter esse insight, mas isso é um processo, né? Tem que ser um facilitador muito bom, um facilitador experiente. Não, pode ser comigo, que eu tenho bastante experiência, pode ser com os facilitadores da ASAS, mas também pode ser com outros facilitadores,
mas que use a metodologia com alguém séria, com um facilitador sério, principalmente nesse tema, né, que nós estamos ali, trabalhando o comportamento mesmo das pessoas. Tecnicamente, quando a gente vai fazer um workshop com objetivo técnico, isso daí é muito fácil, mas comportamento é algo delicado mesmo, que nós temos que ter cuidado, muito carinho para trabalhar com isso. Então, é, é muito humano mesmo, eu chego a dizer humano, trabalhar para tratar desse assunto com essa metodologia Lego Se Display. E em todas as vezes a gente orienta também estarmos ali, fazer o acompanhamento, ou nós treinarmos as pessoas de treinamento e desenvolvimento dentro da empresa para fazer esse acompanhamento, porque eles saem com todas as ações dali. E mesmo um líder gosta de amparo, gosta de que alguém pegue na mão dele, alguém para conversar, alguém para trocar ideia, porque os líderes, eles são muito solitários, porque às vezes eles não podem, eles não conseguem trocar ideias, ou às vezes, a maioria das vezes não podem abrir algumas informações, né? Ter essa abertura. Então a gente consegue treinar as pessoas da área de pessoas para que faça esse acompanhamento neutro, um acompanhamento mais neutro, que seja mais delicado. E também nós, depois, a gente faz esse acompanhamento, nós nos oferecemos, orientamos e nos oferecemos para fazer esse acompanhamento para guiar aí, para orientar, para facilitar, né? Eu diria facilitar aí para que todas essas ações dentro de um workshop de Lego que eles vão ter, para que eles sejam fortalecidos com esse acompanhamento e para que a produtividade, para que tudo rode bem, né? Porque eu sempre falo aqui que a maior meta de uma empresa é dinheiro. E para a gente ter esse dinheiro, a gente tem que ter uma produtividade que rode bem aí, com pessoas que tá ali fazendo com que a engrenagem rode. Então, o Lego, essa metodologia Legacy Display também a gente faz para soluções de conflitos entre líderes e liderados e deixa ali o ambiente muito mais harmonioso, muito mais leve, muito mais livre e com pessoas mais felizes trabalhando, tá bom? Então, se você quiser conhecer a metodologia, entre em contato com a gente. Aqui na descrição tem a página nossa da metodologia Legacy Display dentro das empresas, dos workshops que nós aplicamos dentro das empresas. E você pode entrar em contato para a gente bater um papo e explicar de acordo com a sua realidade, de acordo com isso que acontece aí dentro, porque tem um motivo, né? Tanto de uma parte quanto da outra, a gente pode encontrar aí o motivo, deixar o objetivo bem claro, bem limpo, né? Com todos os pós, contras, os pontos positivos, os pontos a melhorar, e aí a gente aplica o cenário, toda a metodologia aí completa de Lego Serious Play para deixar esse ambiente aí que você quer na sua empresa, na sua equipe, no seu negócio. Tá bom? Até mais!